Olá, prezado eleitor, prezada eleitora, seja bem-vindo ao Decide Guaba. Vou dar continuidade à análise das propostas dos candidatos à prefeitura aqui de Guaba Grande. Meu nome é André Mendes, vou externar para vocês a minha opinião, a minha análise exclusiva, que pode ou não servir para a sua tomada de decisão. Se você não sabe ainda onde baixar a proposta, assiste o vídeo número 2 do Decide Guaba, ok? Que você vai ver no canto direito, lá quando entrar nos candidatos a prefeito, será possível baixar essa proposta. Essa proposta aqui vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque foram feitos uploads das páginas da proposta. Então não está numa ordem normal, só se você imprimir e colocar em ordem, ok? Outro ponto importante, já vou deixar o canal aberto para você que é da equipe da Graziella ou a própria Graziella, quiser vir ou debater ou explicar melhor algum ponto que eu possa ter deixado de considerar ou mesmo que eu tenha feito uma interpretação muito errada daquilo do que eu entendi aqui dentro, ok? Então vamos lá para a gente não ficar muito, para o vídeo não ficar muito longo, e já adianto para você que eu coloco na descrição do vídeo, dá uma olhadinha aí embaixo na descrição do vídeo, que tem os minutos, tá? Por tema, onde é possível, se você se interessar por um tema específico, você clica ali e o vídeo já adianta para poder chegar na análise específica do que você quer ouvir no vídeo, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma introdução, muitos trabalharam a parte de introdução, acho que é importante. O que me chamou aqui a atenção, nessa parte de introdução, ela vem aqui embaixo, né? É hora do nosso município consolidar uma marca própria, a exemplo das nossas vizinhas Saquarema, que é a capital nacional do surf, Arraial do Cabo, Paraíso do Mergulho e Araruama de esporte náutico. Aqui é uma correção, na realidade Araruama é capital do windsurf. Tá? Isso aqui foi uma lei de 2015, que é só lei, não saiu do papel. Depois do último campeonato mundial que teve de vela lá, não se ouviu mais falar de explorar isso aí. Aliás, é comum, já se tornou praxe, criarem-se leis, celebrarem, né? Na Câmara de Vereadores, que fez a lei, que virou capital do windsurf e não ter continuidade, ok? Isso aqui já era ter sido feito há muito tempo na nossa cidade, mas infelizmente os governos não tiveram esse tipo de visão. Aqui fala também que é hora de atrair empresas e qualificar a mão de obra local. Olha, sempre foi hora. E a melhor forma de você ajudar as empresas são as empresas locais, né? Agora está aí com a criação da Zona Especial de Negócio, criando uma expectativa, uma esperança de indústrias, né? Como se isso fosse trazer uma quantidade enorme de empregos. Eu não vejo bem assim. Nós temos que entender que 98% das empresas no Brasil elas são pequenas são micro e pequenos empresários, né? Eles empregam 54% da mão de obra e geram 30% da riqueza. Então, eu vou olhar aqui, provavelmente, eu acho que na da Graziella eu não encontrei nada nesse sentido, salvo a parceria do Sebrae. Então a gente precisa ter isso em mente, já passou da hora. Agora, para atrair, a cidade tem que ter infraestrutura. Para garantir emprego sustentável, ok, né? Bom, uma coisa importante aqui que é falado, e até eu concordo, né? Com a rodada da economia, a receita da prefeitura irá aumentar e a cidade será menos dependente dos humores do governo estadual e federal. Concordo, realmente, não é nem questão de humores, são problemas de planejamento. Existem promessas também nas esferas federal e estadual que não são cumpridas aqui. E o município acaba, se ele planejar prevendo esse tipo de apoio, o município sai prejudicado, né? Bom, aqui, aí tem aqui, fala um pouco de população e renda, mas o mais importante aqui que é falado aqui, isso é extraído até de um relatório que foi feito, eu acho que pelo TCE, segundo eles colocam a fonte aqui. Mas existe um erro aqui, tá? Guaba Grande tem uma população estimada hoje de 27.762, está errado. Isso aqui é a população de 2018, tá? A estimada em 2020, ela é de 28.837. Só que, se você for utilizar essa informação para fazer qualquer planejamento, você tem menos 1.075 habitantes. Olha o problema que a gente já encontra aqui por conta de erro de uso de números, né? E aqui diz que temos 17.808 residências existentes, né? E 49% é de uso ocasional. Já falei isso em vídeos anteriores. Ninguém do governo nunca falou
né, de uma palavra chamada turismo de segunda residência. Esse deveria ser o foco, desenvolver o turismo de segunda residência. Né? Mas aí querem criar zona especial de negócio, trazer empresas, tomara que tragam essas empresas. Tenho meus questionamentos dependendo do tipo de empresa que será né, que vão trazer aqui para a nossa cidade. Mas existe hoje uma série de coisas que é para fazer hoje, já existem, está aqui. E aí os governos têm esse problema de planejar com o que já existe. Não vou entrar em outro método, estrutura administrativa. Aqui parece que existe uma espécie de desabafo, né? Desabafo não, uma informação dizendo que o número de comissionados, na época que, em agosto de 2020, ainda ela estava provavelmente no mandato, ele aumentou, né? Ele saiu de 2.092 funcionários, servidores públicos, para 2.904. Ok, houve esse aumento? Eu acredito que sim. Até mesmo pela LRF já foi possível verificar que aumentou 10% a quantidade de servidores públicos. Muito embora a receita corrente líquida tenha aumentado, e isso na conta da lei da responsabilidade fiscal, que é a relação do gasto de pessoal com a receita líquida, ele ficou no patamar de 48%. Abaixo até que eu acho que do limite de emergência, que é de 48,6%. Mas eles fizeram o quê? A candidata e sua equipe fizeram o quê com essa informação? Trazer agora essa informação não adianta nada, né? Teve afastada, mas qual foi a atitude? Buscou alguma pressão, tentou avisar a população que isso estava acontecendo? Não vi nenhuma manifestação até agora. Bom, aí fala aqui que em Iguaba arrecadou em 2018, olha gente, a gente já está em 2020, usar dados de 2018 tudo bem, a arrecadação foi de quase 100 milhões, 99 milhões e 600 mil. Hoje nós estamos o estimado é 116 milhões. Não adianta trabalhar um planejamento, né, para os próximos 4 anos usando o dado de 2018. E aqui fala também, entre outras coisas, né, salário, Câmara de Vereadores, conservação da cidade, saúde, papapá, e diz que não sobra muito pouco para o investimento próprio. Concordo, mas sobra muito pouco por falta de gestão, porque gasta mal. Todos os governos que passaram aí, se você for fazer uma auditoria de gasto, você vai descobrir que gastaram mal, né? Mas concordo, realmente não tem, o orçamento ele é muito apertado. Então não adianta ficar inventando história para poder onerar o orçamento público do nosso município, que não vai dar conta. Já ficou muita coisa para trás que não foi implementada de infraestrutura, como drenagem, ruas, enfim. Apesar disso, graças a parcerias, aí aqui comenta de parcerias com o governo do estado, Câmara de Deputados e Assembleia Legislativa. Desculpa. Então, o que acontece aqui? Mas quanto que foi? Quantos milhões trouxe essas parcerias? Não é explicado aqui, né? Fala de grande legado, mas que grande legado é esse, sob o ponto de vista econômico? Deveria estar aqui, né? Se começou toda a apresentação, a introdução da proposta do governo com números, esse seria o momento de trazer números novamente, né? Para poder a gente entender qual foi o legado em termos monetários trazidos para o município. Bom, educação, ok, também fala aqui que em 2017, com relação ao IDEB, realmente o IDEB melhorou mesmo, está em 6,1, né? Mas acho que é 7 ponto alguma coisa aí, o IDEB. Eu esqueci de dar uma olhada nisso aqui com calma. Mas nós ficamos em 7º lugar entre os 92 municípios do estado e em primeiro lugar na região dos lagos. Ótimo. Taxa de escolarização das nossas crianças e jovens de 6 a 14 anos de idade na cidade é alta, chega de 98,1% segundo o IBGE. Ok, segundo o IBGE. Talvez essas informações sejam passadas pela Secretaria de Educação. Deveria ter isso atualizado. E não fala aqui qual é a data dessa apuração. Também é outro problema. Para a gente falar de números, a gente tem que saber qual é a data que está fazendo essa apuração. E aqui eu tenho uma ressalva com relação à educação. Ok, teve toda essa evolução, só que o orçamento em 2016 era de 20 milhões. O orçamento em 2020 era de 8,8 milhões. Olha a diferença, menos da metade, né? Então isso aqui não fez mais do que obrigação, né? Se evoluiu e foi nessa gestão, que é um pouco difícil você apurar, muito embora a gente tenha visto aí nas mídias sociais falando da evolução do IDEB e tudo mais, nós temos que lembrar disso daqui, que em 2016 eram 20 milhões de orçamento.
e 2020 caiu para menos da metade. Aí saúde, não vou entrar aqui, talvez eles exploram que eles conseguiram que o governo federal qualificasse 2018 o pronto-socorro da cidade como UPA, ok, eu acho que isso aqui foi importante, né? A saúde hoje, ela na época era na faixa de 17 a 22 milhões, aí dependendo do orçamento, ou na Lua 2020 aqui foi de 29 milhões. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui rápido. Saneamento e asfalto, né? Bom, isso aqui tem muito ter sido feito dos governos Graziano em parceria com o Estado para aumentar a quantidade de ruas pavimentadas no período urbano. 2/3 das vias da cidade continuam sem asfaltamento e essa é uma demanda justa e importante da população. Lógico que é. Há quanto tempo as pessoas estão reclamando do negócio de asfalto? E eu vou citar um exemplo aqui negativo para essa gestão que é da Graziella aqui. Na Engenheiro Neves da Rocha, uma rua que eu sempre passava ali, no primeiro terço dela, em frente àquele barzinho que vende ali, alguns produtos de limpeza e tudo mais, tinha 5 anos que não tapava aquele buraco. Sabe qual era o material que foi utilizado para tapar o buraco? Pó de brita. Aquele cruzamento lá da Engenheiro Neves da Rocha, já com a estrada da Capivara, ficou aproximadamente 5 anos naquele chove não molha, aquele buraco terrível na frente dali. Qual era o material que usaram para reparar? Pó de brita. Não dava para colocar um concreto ali para poder resolver o problema definitivo? E eu não estou falando de pouco tempo não, é a faixa de 5 anos mesmo que aquilo lá ficou sem qualquer tratamento. Então eu não sei né, não vejo aqui como legado e com esforço nenhum nesse sentido, né? Pavimentar as ruas, um projeto factível, tendo em vista a limitação das receitas próprias do município, através de parceria do Estado e do Governo Federal. Nunca foi feita a parceria, desde 2016, né? E aqui ela está falando, né, isso será feito através de interlocução política e trabalho sério e não enganando a população com promessas fáceis, porém inexequíveis. Isso aqui está na proposta, Graziella. A sua proposta, candidata, prevê a parte de asfaltamento desde 2016, não foi cumprido. Então, eu não sei o que quer falar de falsa promessa aqui dos demais governos. Realmente, fiquei sem entender esse trecho aqui, que para mim, para uma proposta de governo, é mais um desabafo do que efetivamente uma informação útil ou técnica que cabe numa proposta de governo, né? Aí fala aqui da Prolagos, né? Vem no último aqui dizer que a Prolagos só funciona sob pressão. Não, a Prolagos não funciona sob pressão, eu tenho que discordar. E vou te discordar por um simples fato. O plano diretor, o primeiro plano diretor foi implementado em 2008, nunca foi implementado, nem no governo de Oscar, nem no governo da candidata Graziella. Plano de saneamento básico, né? O plano de drenagem, plano de saneamento básico estavam previstos no plano diretor. No governo de vocês aí teve um decreto em 2014, aprovando um plano de saneamento básico, mas era uma folha, não tinha meta, não tinha objetivo, e depois, em 2016, vocês implementaram a Lei 1218, onde é obrigatório criar o conselho, criar o planejamento, né? O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o artigo 16, o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Que tem que ter indicador, que tem que ter o diagnóstico, indicadores, objetivos, meta de curto, médio e longo prazo. Nada disso foi feito. Então a responsabilidade é de quem? O que adianta agora falar e dizer que a Prolagos, que ela só trabalha sob pressão, se nem o próprio governo, se nem o próprio município cumpre com as leis que sanciona? Não tem o que falar, gente. A gente não tem moral para reclamar nada de Prolagos, né? Então isso aqui não foi feito. E outro detalhe aqui, né? Aí fala que a laguna deve ser prioridade. Ué, quando que a laguna foi prioridade se nenhuma dessas leis aqui foram implementadas? Se até Conselho Municipal de Meio Ambiente foi descontinuado nesse governo, o governo da Graziella, sem qualquer questionamento dos vereadores, sem nada. Desapareceu, não tem pauta, não tem ata. O que deliberou um conselho desse, que é obrigatório pela Lei 1218 de 2016? Nada. Inclusive o plano quinquenal de investimentos da Prolagos na nossa cidade, ele é de novembro de 2018. Até hoje não foi aprovado.
Trata-se de um investimento da ordem de 13 milhões de reais. Seriam 53 quilômetros de separador absoluto da nossa cidade que ninguém aprovou, nem no governo da Graziella, nem no governo atual. Então vai falar o quê? A laguna é prioridade? Ou a laguna virou um mote para promoção pessoal e política de várias pessoas na região como um todo? Fica aí para reflexão de você, eleitor, porque eu estou falando em cima de lei, eu estou falando em cima de dados, de informação, e não de achismo. Bom, vamos lá. Propostas de ação de educação e cultura, né? Agora sim eles vão detalhar. E aqui eu vou abrir um parêntese. Das 24 propostas que estão aqui, 17 são do plano da proposta de governo de 2016. Construir quadra poliesportiva coberta, ginásio Alice Canelas, desapropriar terreno do Colégio Terezinha Pedrosa, ampliar acolhimento de crianças de creche de 0 a 3. Crianças de 0 a 3. Se isso foi planejado em 2016, a criança está com quanto agora que tem 3 anos? Está com 7 anos, nem se enquadra mais nisso. Né? Garantir a formação continuada para os trabalhadores da educação, incluindo assessoramento pedagógico especializado para atuar no processo de inclusão. 2016 isso aqui. Implantar gestão democrática, com fortalecimento dos conselhos escolares. 2016. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Conselho Municipal de Educação, isso não funciona. No governo atual, ano passado, eu fiz um requerimento para poder saber de todas as atas e pautas do Conselho Municipal de Educação. Não tinham publicado. Demoraram, sei lá, quase 90 dias para responder. Sabe o que a Secretaria Municipal de Educação fez? Correu e criou um site gratuito da Wix e começou a colocar tudo lá porque eles viram que ia dar problema. Porque é um conselho inoperante, não serve para nada, não exerce sua função social deliberativa, que é integrar a população com coisa. Vai acabar. Na minha gestão como vereador, isso aí vocês podem escrever que isso vai acabar. Se eu não resolver como vereador, a justiça vai resolver. Mas é isso aqui. Como fortalecer se isso aqui nem funcionava? Né? Então essas palavras são mais jargões. Fortalecer, vamos crescer, vamos ampliar, vamos investir, que não levam a lugar nenhum. Não estou falando exclusivamente da proposta da Graziella, não me entendam mal, mas de todas as outras propostas, o que eu venho vendo de histórico de gestão da nossa cidade. Né? Promover gestão participativa, já é, através do Conselho já deveria ser, isso é de 2016. Voltar a investir em melhoria do transporte escolar, 2016, abre um parênteses, manutenção de veículo no município chega a ser uma piada. O descaso com o patrimônio público com relação aos veículos da nossa cidade chega a ser um descaso, isso aqui eu conheço. Chegou um ponto posso falar da área da saúde, né? Não tem controle nenhum. Não tem controle nenhum. Gasta-se quase R$1 milhão por ano para cuidar da frota e veículo aí novo, a diesel, que é para rodar no mínimo 1 milhão de quilômetros, com 300 mil já está com o motor estourado por não trocar óleo. É esse o nível de manutenção que foi acontecer, principalmente no governo anterior. Nesse governo da Graziella eu posso falar isso com propriedade que eu vi. Aí contrataram o mecânico para poder desmontar os carros, para levantar as peças. Aí o mecânico pegava as peças tudo cheio de óleo e botava em cima dos bancos, das vans, da saúde, de ambulância. É assim que foi tratado o patrimônio público. E não teve um vereador para ir lá fiscalizar. Né? Então, transporte escolar, os ônibus viviam tudo detonado, pneu careca. Quando passava nas ruas para coletar as crianças, tinha criança sentada no painel. Então, eu não sei o que está falando isso aqui. Quanto tempo mais precisa para a gente aprender a cuidar do patrimônio, onde inclui inclusive os veículos automotores? Não sei quanto tempo mais é necessário. Garantir a qualidade dos programas mantidos pelo governo federal. 2016, copiaram das 24 propostas para a área de educação, 17 são copiados de 2016. Promover a todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, oportunidades educativas. 2016 também. O mais importante aqui não incluíram na proposta, que já é da base nacional, é da curricular comum, que já envolve, desde já de 2020, já é para inserir a educação financeira. Ninguém falou nisso, eu vou até rever, porque depois eu vou fazer uma conclusão dessas análises de proposta e vou rever. Ninguém falou nada de educação financeira, nem no ensino infantil, nem no fundamental. Né? Ok. Garantir sala de aula com material adequado, espaço de recreação. Mesma redação de 2016.
a atender integralmente a demanda de alunos na pré-escola, 2016. Desenvolver projetos articulados na área de cultura, 2016. Elaborar projeto para busca de recursos financeiros no MEC, 2016. Desenvolver acesso à produção audiovisual nacional, 2016. Estimular ações que incorporem a preservação da memória do patrimônio cultural, 2016. Desenvolver ações de fomento à leitura e produção literária, 2016. Sabe, eu acho que, no meu entendimento, tem mais que a candidata que já participou disso, deveria ter um diagnóstico inicial da situação, né, em tantos indicadores de saúde, trazer mais números, já que teve lá dentro, já que nem a secretária hoje não está mais, mas a secretária anterior até entendia de educação, sabe? Eu não sei qual é a equipe auxiliou a fazer isso daqui, não está aparecendo que a equipe auxiliou, para poder copiar 17 propostas do ano de 2016, eu realmente não entendi essa atitude. Será que não achava que não vai ninguém ler isso aqui? Enfim. Bom, propostas para a saúde, agora outro tópico. De 12 propostas da saúde, 10 são de 2016. Eu não entendo isso aqui. Ampliar o horário de atendimento dos postos de saúde até as 21 horas. Mas quantos anos mais precisa para ampliar o horário? Se isso aqui já era proposta de 2016. Implantação da clínica de mulher, 2016. Informatizar a rede de modo que as consultas e exames possam ser de modo online. Ótimo. Perfeito, isso aqui é ótimo. É o que o Vantuil quis colocar na proposta dele lá. Já passou do tempo de informatizar, nós estamos no século XXI. Fica todo mundo falando de século XXI, não consegue implementar. Uma clínica simples, da mais simples clínica, tem uma agenda, tem um controle, tem um cadastro de todos os seus pacientes. Aqui a gente não consegue. É impressionante isso. Em pleno século XXI, 2020, nós estamos caminhando para 2021. Dando continuidade aqui. Garantir medicamentos e distribuição, 2016, copiou a mesma proposta de 2016. Voltar a investir em programas de prevenção e apoio ao atendimento básico, ou seja, tratar a saúde antes que ela vire doença. Ok, mas na época eu fui conselheiro do Conselho Municipal de Saúde durante 2 anos. Só tinha uma nutricionista. Eu acho que a saúde comer não é só praticar no esporte, não, já começa pela alimentação. Nós tínhamos uma nutricionista no município. Quer dizer, não se traduz isso daqui, não vi que houve preocupação da municipalidade em trabalhar a questão preventiva em detrimento da corretiva. Promover ciclo de palestra e campanha informativa. Copiou a proposta de 2016, é a mesma. E, aliás, eu fico até preocupado com esse negócio de ciclo de palestra, de processo educacional. Começa com uma festa, tira foto com todo mundo, depois não tem controle, não sabe quantas crianças foram treinadas, quantos participaram, não conseguem mudar os assuntos, não traz palestrantes novos. É assim, essa parte educacional é sempre a mesma coisa. Impressionante, não tem continuidade, você não vê mais notícia de nada. Só vê quando o pessoal tirou foto que lançou a iniciativa, depois some, acaba, ninguém fiscaliza nada. Então não existe, eu acho, na municipalidade uma crença que a questão preventiva e educativa é fundamental. Eu acho que não acreditam nisso. Tanto é que não continuam. Implantar o serviço complementar de valorização e melhoria da qualidade da vida dos idosos. Projeto de 2016. A diretora ainda, na época, quando eu não sabia nem quantos idosos tinha na cidade. Veio dizer para a gente no Conselho Municipal de Saúde que estava cadastrando ainda os idosos. Estava trabalhando com o número lá de censo de 2010, quando a gente já tinha ultrapassado a marca estimada de 4 mil idosos. Eu realmente não dá para entender, né? Implantar políticas especiais de saúde para crianças, idosos e gestantes. Isso tem que estar no Plano Municipal de Saúde, que já tem. Eu tenho um requerimento, inclusive, para o governo atual, solicitando o Plano Municipal de Saúde, que até hoje não me responderam. Mas não me responderam porque esse negócio não está atualizado. O plano tem que ser atualizado. Ninguém atualiza planejamento nenhum na cidade. É impressionante, mas não é desmérito do governo atual, não, né? Mas é de todos. Faz o planejamento porque isso está na lei, gente. Vocês precisam entender isso. Muitas das coisas que se faz, não faz até com qualidade, são coisas subjetivas, sem diagnóstico, falta um monte de número, porque não existe disciplina para coleta de dados,
para gerar informação, para gerar conhecimento. Não tem isso. Tá entendendo? Então eles fazem porque é obrigatório por lei. O conselho vai lá, aprova, inclusive o Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021 foi aprovado com 70 dias de atraso pelo conselho. Eu fui o único que reprovei esse plano e chegou com 90 dias de atraso para aprovação na Câmara de Vereadores. Quer dizer, é um total desleixo, total despreocupação com o planejamento. Aumentar a frota de ambulância aqui, 2016. Não tem que aumentar, tem que aumentar a frota de ambulância ou tem que cuidar das ambulâncias atuais? Já deu exemplo lá no caso da educação. Fui testemunha ocular de motor aberto de carro que era para rodar 2 milhões de quilômetros, carro diesel, rodando 300 mil, batendo pino, batendo motor por simples ausência de troca de óleo. Fora os carros que nós recebemos do Estado aí, que teve um bafafá danado, né? Que roubaram todos os steps novos dos carros, arrancaram tudo. Né? É o que temos em Iguaba Grande, né? Firmar convênio com entidades públicas e privadas. Isso já existe, isso também estava na proposta de 2016. É lógico que tem que trabalhar com convênio. Isso já existe, já roda normal, não há novidade nenhuma com relação a isso daqui. Bom, agora vamos falar aqui da proposta de ação de geração de emprego e renda. Olha, tá confuso esse aqui. Essa é uma parte que eu senti uma dificuldade aqui para... Mas enfim, vamos lá. Estimular a criação de um polo gastronômico. Concordo. Eu acho que tem uma das vocações nossas, ela é gastronômica. Né? Até mesmo por conta da laguna, agora sem dúvida tem que ter, né? O pescado de qualidade, né? Desenvolver isso aqui. Aí aqui houve um ensaio de marqueteiro, né? Atrair, como Iguaba criando a marca da cidade. Não sabe como fazer. Se não sabe como fazer, nem coloca na proposta. Isso aqui chama-se posicionamento estratégico que nenhum governo soube fazer. Posicionamento na área de marketing significa como a cidade quer ser reconhecida, seja no seu mercado, na região dos lagos, no estado, até no Brasil. Até mesmo por conta de ausência do Conselho da Cidade, que já era uma exigência prevista no Plano Diretor de 2008, há 12 anos que nunca foi criado, que deveria estar discutindo essa pauta. Então não se chega a uma conclusão. Né? Aí está falando aqui, né, de ser um polo gastronômico. Concordo, eu acho que tem sim. Tem um perfil que pode se desenvolver num polo gastronômico. Só que ninguém sabe fazer. É fácil colocar o que fazer aqui, agora ninguém sabe como. Aí depois, tanto é que estão entrando em contradição, que quer criar a escola de arte aqui no final, para ensinar a arte de bijuteria, para transformar nossa cidade num polo de joias. Mas aí, é polo gastronômico ou polo de joias que a gente quer? Ou a gente quer tudo? Ou é polo, por exemplo, de esportes náuticos? Ou nós vamos cair na falácia da Prefeitura de Araruama, que virou capital do windsurf em 2015 e nunca mais fez nada para incentivar o esporte. Sabe, é isso, não consegue implementar. Não sabe implementar, não conhece o caminho, não buscam as informações e nem contratam os profissionais corretos, nem que fosse consultoria para poder definir isso. Não consegue, é impressionante. Não é? Então aqui tem ainda... Retomar, aperfeiçoar a parceria com o Sebrae. Concordo, mas isso aqui é projeto de 2016. Eu nem sei porque isso aqui foi descontinuado. O Sebrae tem algum know-how, sim, para poder auxiliar o município, auxiliar os micros e pequenos empresários daqui. Aliás, eu tenho até um caso inusitado. Eu fui num treinamento desse Sebrae, na época do governo da Graziella, lá na Câmara. Aí eu respondi uma pergunta, não sei se eu acertei a pergunta lá do palestrante, eu ganhei um curso de práticas administrativas, alguma coisa dessa. Aí veio a menina, anotou meu nome, anotou meu telefone. Eu estou até hoje esperando o telefonema deles. Pegaram o curso, surrupiaram, porque eu nem ia usar o curso, para mim não atenderia. Eu ia fazer uma doação para a secretária que trabalha com meu pai. Sabe, surrupiaram o curso, me deram o curso que eu ganhei lá na frente de todo mundo. É bizarro, né, essas coisas, mas enfim. Voltar com o projeto Padaria Escola. Olha, eu olhei até o plano de 2016 e não encontrei esse projeto. Aliás, o projeto surgiu no meio do curso do governo, né? E aí foi descontinuado. Né? Implementar curso de pedreiro e marceneiro de alta empregabilidade. Qual a demanda? É o que a gente tem na cidade, nós temos vários pedreiros. Deve se bobear, tem quase quase uma centena de pedreiros tem aqui. Mas qual é a prioridade? Né? Eu acho que precisa entender um pouco melhor isso daqui. Eu acho que o município
Bom, isso aqui eu falo mais tarde, que eu fiz uma anotação aqui. Voltar a apoiar os pescadores com fornecimento de gelo. É o município que vai pagar o gelo? E como é que vai ficar o princípio da isonomia? O cara que tem um restaurante, que vende o peixinho dele lá dentro, vai dar gelo de graça para todo mundo? Quem é que vai pagar essa conta? Eu não entendo essas propostas, não, gente. Sabe, isso aqui é para fazer média com o pescador, me desculpa. Mas quem é que vai pagar a conta? É todo mundo vai pagar a conta? Porque a prefeitura não produz nada, ela só vive de tributo e de imposto. Vai tirar a verba de onde? Para dar gelo para todo mundo. E não vai dar para os demais? Eu não entendo essas propostas, eu não entendo essas iniciativas, entendeu? Não entendo. Apoiar os agricultores familiares para incentivar a produção e prevenção ao êxodo rural. Mas qual é o êxodo rural daqui? Eu não sei, por favor, a equipe aí, a candidata, me explica qual é o êxodo rural. Isso aqui tem se tornado um problema social a ponto de falar de êxodo rural? Não entendi. E aí criar a escola aqui de joias para virar polo de joias. Tem que saber o que quer, gente. Isso é planejamento que responde isso, sabe? Não é de achismo. Isso aqui tem que ser discutido em profundidade com a sociedade, né? Bom, estimular a produção artesanal na cidade, de novo. Ações de provimento de infraestrutura valoriza a produção local. Retomar as tratativas do projeto Enel, UF, Ministério das Minas e Energia, que pretendia criar em Iguaba o maior parque de geração solar eólica do país. É mesmo? Eu nunca ouvi falar nisso. Pretendia? É viável isso daqui? Apresentaram algum projeto? Fizeram algum estudo? Tem área? Vai ter que desapropriar para colocar todas as torres eólicas aqui? Todas as placas solares? A gente não vê plano nenhum, não vê um projeto sequer de viabilidade, a gente não tem acesso a nada. Então isso aqui passa o quê? Só de uma ideia. Alguém tem uma ideia, eu fico imaginando essas reuniões, não estou falando da proposta, eu fico imaginando algumas reuniões na prefeitura. Tive uma ideia. Ah, que legal, muito bom, vamos botar tudo aqui eólico e tudo mais, legal. Cadê o custo? Onde vai ser a área? Qual é o payback? Né? Qual é a TI, taxa interna de retorno disso daí? Qual é a viabilidade? Não tem estudo, não aparece nada, eu nunca vi disso. Mas é a realidade da gestão municipal nossa, né? E aqui eu tenho uma consideração a fazer, tem que conhecer mercado. Eu acho que a prefeitura não fez estudo nenhum para poder, eu já falei para vocês, 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, que geram aí 54% da força de trabalho, 30% da riqueza. Não tem um estudo, não se levanta, não faz o levantamento. Quais serão, gente? Quais serão as profissões do futuro daqui a 10 anos? É esse tipo de planejamento que tem que ter para poder preparar não só as atividades integradas com a questão de educação, para que essas pessoas tenham empregabilidade no futuro. Nós estamos falando aqui de profissões ainda, não estou dizendo que não são importantes, toda profissão é importante, mas que não vai atender ao mercado externo. Né? Então ele não faz isso, não usa ouvidoria para poder fazer pesquisa, a ouvidoria está lá às vezes passiva, só recebendo reclamação, nem tem reclamação todo dia muitas vezes, poderia ter uma série de pesquisas, levantamento de mercado, não fazem nada, não tem diagnóstico, não tem nada. Então toda essa parte de política de renda, ela vive de fumaça, porque não tem nenhum estudo, não apresentam nada. Sabe, precisa mudar isso na nossa cidade. Bom, propostas para o meio ambiente. Cobrar e fiscalizar a concessionária Prolage para que ela cumpra suas obrigações contratuais. Quantas vezes que o governo da própria prefeita, ex-prefeita e hoje candidata, fiscalizou a ETE da Prolagos? Eu entrei com requerimento na Genesa para perguntar quantas vezes ela veio fiscalizar a ETE da Prolagos. Sabe quantas? Uma vez só. Ano passado, naquela operação lá de Guaba Verde que fizeram. Aí vem aqui, faz um relatório, olha, está tudo funcionando bem, está tudo legal, não faz uma coleta do efluente. Em vez de coletar o cocô que está na entrada e ver qual é o efluente que está saindo, não saindo, nem a coleta não fizeram. Esse é o tipo de relatório que o Estado presta quando a gente precisa, por exemplo, avaliar a funcionabilidade de uma ETE da Prolagos. É assim. Né? Então, quer dizer, não fez nada. Como é que vai fiscalizar a Prolagos? Inclusive, a licença ambiental, tem normas da licença ambiental que já caducaram e ninguém viu. Está lá ainda no texto. Quer dizer, a técnica já deixou há muito tempo na nossa cidade, sabe? Já deixou, abandonaram a técnica. Né?
Criar campanhas educativas. Ó, de novo, isso dá até arrepio. Essas campanhas educativas é aquilo que eu sempre falei. Largada de puro sangue, chegada de pangaré, nunca consegue. Nunca tem continuidade. Sabe? Instalar em parceria com usina de gerenciamento de lodo. Isso aqui é uma proposta de 2016. Aí eu pergunto, é uma prioridade? Qual é a demanda anual de lodo? Aí vai usar o lodo para poder fazer adubação de área degradada. Aí eu pergunto de novo, quantos quilômetros quadrados tem de área degradada aqui na cidade que demande uma usina de tratamento de lodo? Por favor, equipe, a candidata me responda essas perguntas. Buscar parceria de governo federal e estadual no sentido que a dragagem da laguna ocorra de forma permanente e não ocasional. Aqui deve ter confundido. A candidata deve ter confundido. Isso aqui é uma função do consórcio, que inclusive a senhora foi presidente. Eu não estou entendendo isso aqui. Isso aqui é função da nossa cidade ou isso aqui é função do consórcio? Né? No consórcio, quando eu tive que fazer levantamento para buscar as pautas, atas de reunião do consórcio, inclusive na gestão da candidata, não encontrei nada. No artigo 7 do Estatuto do Consórcio Intermunicipal, ele prevê a prevenção e correção dos problemas da laguna e desenvolvimento econômico local. Eu não encontrei um projeto sequer dentro do consórcio intermunicipal. Então esse consórcio serve para quê? Se ele não cumpre nem os objetivos estatutários. Né? Se a candidata, inclusive, já foi não só vice-presidente, como presidente eleita ali, acho que em 2017, para 2 anos, até 2019. Sabe? Eu realmente não entendo. E aí agora virou função nossa de ir atrás do governo do estado? Está errado o escopo, pô. Melhorar e aperfeiçoar o serviço básico de coleta de lixo, de varreção e limpeza urbana com enfoque na separação de resíduos. Isso aqui já está mais do que atrasado. 2013 foi feito um relatório pela empresa Serenco, nunca foi utilizado. Mantendo uma faixa de quase meia tonelada, 700 mil quilos de lixo. Nunca implementaram nada. O Plano Municipal de Saneamento Básico, não implementaram nada. E aí? Como é que a gente vai acreditar que vai implementar a coleta seletiva de lixo se já tem aproximadamente 7 anos do primeiro diagnóstico e nem um Plano Municipal de Saneamento Básico previsto em 2008 foi implementado? Fica difícil, né? Implantar soluções de macrodrenagem para combate a enchente e alagamento. Isso já está no plano diretor, isso já era para ter sido implementado. E está em linha com o último aqui, melhorar a manutenção das redes de drenagem pluvial. O que nós vimos ali na obra da Estrada da Capivara? Quando fizeram a exumação, porque tudo fica escondido, né? Quando fizeram a exumação daquelas manilhas de drenagem pluvial, estava tudo entupido, pô. Nunca teve manutenção. Largado, sem inspeção, sem nada. Tiveram que trocar um monte de manilha ali para poder fazer o asfalto por cima. Por quê? Por conta do descaso. 12 anos sem implementação de plano de drenagem, não tem plano municipal de meio ambiente. Conselho criou, começou, extinguiu e ninguém fiscalizou. Essa é a Iguaba. A Iguaba é a terra dos descumprimentos legais. Criam leis, batem palma, elogiam, se elegem e na hora de cumprir as leis que são fundamentais para o exercício, né, de tudo dentro da nossa cidade, não implementam. Por isso que a cidade está sucateada. Não tem outro diagnóstico. Vamos lá. Proposta para ação social. Implantar a ecoterapia no Ser Florescer, como elemento a mais para a revitalização motor e psicológica para autistas e pessoas com deficiência. Pô, perfeito. Eu acho que é um nicho que precisa de mais atenção. Agora, não é só o 142 que foi planejado para esse projeto aqui, não. Tem uma previsão aí de mais ou menos 1.800 deficientes de tudo que é tipo. A prefeitura já procurou investigar isso? Eu levantei essa bola aqui há quase 2 anos atrás no Conselho Municipal de Saúde. Ninguém fez estudo nenhum para chegar à conclusão de qual é a demanda efetiva para atender. E eu também fiquei na dúvida se é ecoterapia ou eco, de equinos. Né? Porque se for ecoterapia, nós estamos falando de atividade ao ar livre, alguns animais, ter horta para as crianças. Eu acredito que é ecoterapia mesmo, até mesmo porque o Florescer não tem espaço ali para trabalhar com equinos. Né? 2016, aqui, ó, fortalecer os CRAs. Isso é propósito de 2016, porque o CRAS está fraco. Qual é a demanda do CRAS para fortalecer o CRAS? Não sei, por favor me expliquem. Quem é da assistência social.
Construir quadra poliesportiva no CRAS de Cidade Nova, isso é prioridade? Fica a minha pergunta, é prioridade? Qual é a justificativa para construir uma quadra poliesportiva no CRAS? Né? Implantar casa de proteção de mulheres vítimas e tal, de violência. Ok, mas é uma demanda? Tem que implementar uma casa ou é dentro já de um aparelho público já existente? Né? Porque nós temos que ver custo, que é importante, mas qual é a demanda? E outra coisa, com relação à lei da Maria da Penha, isso não é uma obrigação. Isso aí poderão implementar esse tipo de casa de proteção. Né? Então tem que ver se vai utilizar algum aparelho público já existente para não ficar criando coisas que não tenha demanda para isso. Porque você tem um aparelho público exclusivo para isso, demanda custo com manutenção e tudo mais. Né? Então, abrigo para acolher provisoriamente... implantar abrigo para acolher provisoriamente crianças e adolescentes. Eu acho estranho que não tenha. Primeiro eu faço a pergunta, qual é a demanda? Isso aqui também foi de 2016. Qual é a demanda disso aqui, de crianças, para poder ter que construir abrigo? Tem algum aparelho público que possa atender isso? Mesmo que de forma... Tudo é pergunta, é demanda. Tem muito problema aqui para poder a gente acolher essas crianças. Todo mundo tem que ser acolhido. Aliás, o que mais tem é lei de proteção, né? Os direitos que existem, só que as leis não são cumpridas. Propostas para turismo, esporte e lazer. Implementar um parque de exposições para eventos agropecuários. Legal, qual é o custo do parque? É prioridade? Nós temos verba para implementar? Essa é a minha pergunta. Criar transporte aquaviário de ligação entre as cidades que margeiam a lagoa. Isso é prioridade? Criar uma máquina para ter manutenção, um barco. Isso é prioridade? Reformular o calendário anual de eventos municipais. Bom, isso aqui, o calendário muda ao sabor dos políticos que entram e saem. Eu nunca vi igual. Não consegue. Isso aqui está alinhado, inclusive, com o projeto de posicionamento da cidade, o que a cidade quer ser. O que a cidade quer ser, definido e discutido com a população, vai definir muito desses calendários. Né? Então tem que fazer o quê? Um estudo de relação a isso daqui. E se já foi falado que 49% dos residentes aqui são ocasional, eu volto a reforçar uma coisa que ninguém fala, chama-se turismo de segunda residência. Mais do que indústria, deveria estimular o turismo. Você imagina se com a regularidade maior ao longo do ano, 50% das pessoas que tivessem em casa aqui viessem passar o fim de semana aqui. Vocês já imaginaram o que traria de renda se elas pudessem consumir tudo aqui? Se houvesse orientação, treinamento dos micros e empresários para poder atender melhor, prestar serviços melhores até que no Rio de Janeiro, para que a pessoa se estimule a vir passar um fim de semana aqui? Já pensaram no potencial disso daí? Mas não tem isso. Se turismo de segunda residência não tem na cabeça. Esse calendário anual nunca deu certo aqui em Guaba. Nunca vi um que fosse certinho. E mais importante, tem que ter marketing de relacionamento. Tentar cadastrar essas pessoas do turismo de segunda residência. E-mail todo mundo tem, porque a maioria está no Facebook. Hoje celular todo mundo tem. Para fazer o quê? Uma série de avisos do calendário. Olha, mês que vem vai ter o evento tal. A programação é essa. Olha, daqui 15 dias vai ter o evento tal. Olha, nesse fim de semana vai ter o evento tal. Então aí você começa a ajudar as pessoas que estão no Rio de Janeiro, em outras cidades próximas, a se planejarem para vir para cá. Não conseguem fazer. É inacreditável, mas não conseguem fazer. Então fica aqui a dica. Implementar infraestrutura para apoio à prática de esporte náutico, como guarderia e pia. Eu acho que a prioridade aqui é trazer as parcerias para os campeonatos, né? Do que ficar arrumando custo de pier e tudo mais. Até tem soluções de pier flutuante. Isso tem que estar tendo um plano, né? De turismo. Nunca tem. Vocês já viram algum dos senhores que estão assistindo esse vídeo agora? Vocês já viram algum planejamento estratégico de turismo? Com diretriz, objetivo, com meta, com posicionamento da cidade? Com a construção exata dos indicadores para medir o crescimento e a atuação da área de turismo? Tenho certeza que vocês nunca viram. PIA estruturado, comércio por local, lembranças turísticas, é prioridade isso? Criar um PIA para poder fazer comercialização de itens ali dentro?
Apoiar eventos esportivos, promover campeonatos intermunicipais. Ótima ideia. Ótimo. Campeonato intermunicipal seria isso. Essa interlocução com as demais cidades ela é fundamental. Eu acho brilhante essa ideia. Deveria estimular, porque aí cria uma marca até para a região. Olha, os jogos da região do Lago, né, primeiros jogos da região dos lagos. Agora, tem que ter ginásio correto. A gente não tem para poder criar campeonato intermunicipal. A gente não tem. Fizeram uma quadra aqui no Canela City, né, com padrão FIFA e tudo mais, mas não tem cobertura. E, quiçá, tem espaço para você montar ali arquibancada suficiente para você atender uma demanda para as pessoas assistirem. Né? Mas por que isso? Falta de planejamento. O planejamento responde tudo isso. Mas não tem, então vai fazendo. É isso que a gente trabalha. Né? Buscar junto ao governo federal... aí falou aqui de beach tennis, não vou entrar no detalhe de ser um esporte específico, você tem que estudar o que está em alta, o que as pessoas gostam, planejamento. Buscar junto ao governo federal recursos para a implantação da Praça da Juventude, não entendi o que é isso. É prioridade isso, Praça da Juventude? Me explique melhor, a equipe e a candidata, o que é a Praça da Juventude. Revitalizar as praças esportivas, isso aí já está sendo revitalizado, que aliás ficou sucateado no governo anterior. Tudo jogado, largado, sem manutenção, né? Sem processo educativo, porque os jovens, quem usa aqueles espaços públicos ali, tem um senso de pertencimento e toma em conta. Tudo esculhambado. E agora estão se gastando uma fortuna porque tem que reformar tudo. Prática de, né, áreas para prática de exercício ao ar livre, ok, é válido. Não acho ruim não, acho bom. Propostas para ação de segurança pública. Olha, eu não vou nem perder meu tempo com esse item aqui, sabe? Sabe por quê? Porque ele durante anos não teve nunca um plano municipal de segurança na cidade. Essa é a grande realidade. Eu mesmo já tinha mandado um e-mail na época do governo da candidata. Eu mandei um e-mail perguntando as estatísticas de multa, de apreensão, todas as estatísticas relacionadas à Guarda Municipal. Eu estou hoje esperando, deve ter fazer isso aí uns 4 anos, mas 3 anos ou mais ou menos, que eu fiz o pedido por e-mail, com e-mail da Secretaria de Segurança e não tem. Sabe, não adianta colocar coronel, não adianta colocar policial lá, não sabe fazer planejamento, pô. Essa é a grande idade, nós não temos planejamento. Deveria estreitar a parceria mais com o Conselho Comunitário de Segurança, que também nas suas reuniões não traz estatísticas. Tem um monte de estatística do INSP, né? Não é publicado isso, não cumpre também o 100% do papel de trazer informações. Aí descontinua. Pouca gente sabe, foi um dos precursores para trazer o Conselho Comunitário de Segurança. Depois, por questões particulares, eu tive que deixar. Eu fui conselheiro de ética no Conselho Comunitário de Segurança, né? Durante um mês e depois eu não pude mais. Mas eu sei, acompanho, conheço gente que trabalha lá dentro, sabe? Precisa trazer estatística, precisa trazer, não tem plano, né? Então a segurança pública, a pergunta é, ela tá boa ou não tá, né? Aí abre um parênteses aqui, né? No último aqui eu vou comentar hoje, prover mais estrutura à Guarda Municipal, mas não tá boa a estrutura, né? Então isso aí precisa abrir, né? É a pergunta para todos esses negócios. Sempre negócio de prover mais estrutura, aumentar, ampliar, investir, crescer. Tudo tem custo. Qual é a demanda? Né? Esses tipos de respostas que deveriam ter. Bom, gente, eu acabo aqui então a minha análise aí da proposta de governo da Graziella. Volto a repetir o que eu falei desde o início. Deixo a candidata e sua equipe aí o canal aberto para que venham esclarecer muito dessas propostas. Né? Alguma coisa eventualmente que eu tenha sido injusto no meu comentário, por favor, fiquem à vontade, não sou o dono da verdade, sou passível de erro sim, né? E eu estou externando aqui a minha opinião própria que pode ou não servir para você, eleitor, na sua tomada de decisão com relação aos planos. Espero que você tenha gostado, se inscreve aí no meu canal no YouTube, clica no sininho para você receber as novidades e depois eu vou elaborar um resumo da análise de todas essas propostas aí, para compartilhar uma opinião particular minha de tudo que eu vi e de tudo que eu acho que seja importante para o progresso da nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.